pessoal, acho que todos estão me ouvindo bem, tá? Todos e todas. Muito boa tarde, eu sou o professor Fábio Gomes Ribeiro, docente na área de Física, e quero dizer para cada um de vocês aqui que é muito bom recebê-las e recebê-las para este momento de avanço do grupo de Física, tá bom? À frente de uma das nossas atividades, que é a Física Olímpica. E para a gente começar, I would like to say in English, good afternoon, and some few words in English, just to show you what is coming for you next year. Foi o que eu falei. Eu vou falar umas poucas palavras em inglês, só para apresentar para vocês o que vai chegar no próximo ano, junto a essa juventude de vocês, essa energia, para que a gente, em um trabalho colaborativo, possamos desenvolver um belo caminhar pelo mundo da física, tá bom? E agora, para dar sequência aos nossos trabalhos, antes de eu falar da palestra principal, eu vou convidar o professor Radamir, que está à frente da coordenação de desafios acadêmicos, é a parte do DIPED que está fazendo uma parceria com os docentes do campus para que a gente possa desenvolver ações olímpicas juntos aos nossos jovens estudantes, tá bom? Então, Radamir, vem aqui um pouquinho para falar com os nossos jovens estudantes. E aí, galera, boa tarde. Boa tarde. Não, não foi bom não. Boa tarde. Boa tarde. Só do lado de cá. Boa tarde. Agora do lado de cá. Boa tarde. Do lado de cá ganhou. Sim. Agora os dois. Boa tarde. Gente, o que o professor Fábio falou é 14,5% de orgulho da gente. O restante é alegria, felicidade, orgulho mesmo de ter a presença do professor aqui desenvolvendo esse trabalho e mais ainda ver vocês, através do trabalho desenvolvido e idealizado por ele, serem campeões, progredirem nas ações que são propostas a partir de um grupo olímpico de física, que está atrelada a outros grupos também que fazem parte do calendário de competições olímpicas acadêmicas e que estão sendo coordenados através dessa instância aqui dentro do DIPED, que é a coordenação, que é um núcleo de desafios acadêmicos. Esse núcleo ele é responsável por agregar todos os professores que tem esse ideal de gestar, junto com os alunos, grupos olímpicos para participar dessas ações olímpicas acadêmicas. E isso é muito importante para nós, não só para a instituição, mas principalmente para vocês. Todas as ações que são desenvolvidas dentro do nosso instituto, a partir dos grupos olímpicos, fomentam em vocês a necessidade de saber. Aquilo que vem a partir das premiações que a gente recebe, isso não é nada. O que vem para nós é o descobrimento das coisas, da ciência, do fazer, o descobrimento de vocês mesmos como participantes ativos desse processo de educação que a gente tem aqui dentro. No começo do ano, quando nós nos reunimos para fazer essa coisa junto com os grupos olímpicos todos, eu confesso a vocês que eu tinha uma grande interrogação. Como que esses grupos olímpicos eles vão chegar ao final do projeto se os nossos recursos eles são tão estreitinhos? Se os nossos recursos são extremamente regrados e a gente não consegue contemplar um número grande de ações e um número grande de alunos que a gente espera que aconteça. A minha surpresa foi quando o Fábio, numa das conversas, nessas benditas tapiocas que a gente tem aqui na terça-feira, quando o Fábio falou: Radamir, eu estou cheio de alunos que são bolsistas, mas que também são alunos ouvintes que participam do processo.
Isso quer dizer que vocês já acordaram para a necessidade de participar dessas ações dentro do nosso instituto. Vocês acordaram para saber que vocês precisam saber através dessa sabedoria, que não é só do professor Fábio, mas de outros professores também que têm ações como essa aqui dentro. Graças a Deus, nós temos o Fábio dentro da área de física, como nós já tivemos e nós temos também o professor Giba, como nós temos Evandro, né? Que são professores da casa e que estão também ligados, gestando essa coisa juntos. As áreas das ciências aqui dentro são áreas que são áreas ativas. E essas áreas ativas trazem para vocês essa necessidade. Quando eles estão aqui na frente, eles estão olhando para vocês, estão dando aula, estão explicando o conteúdo, na maior necessidade de perceber em vocês o brilho no olhar de que vocês estão não entendendo, mas querendo saber mais do que vocês do que eles estão explicando ali no momento. Porque quando vocês têm esse brilho no olhar, eles já sabem que vocês estão preparados para dar o pulo para o próximo. É o passo seguinte a coisa. E esse passo seguinte é através desses grupos olímpicos. Eu quero lhe parabenizar, Fábio, e a toda a área de física aqui do nosso campus. Quero lhe parabenizar pelo sucesso do trabalho. Quero parabenizar vocês por estarem juntos com esse projeto, por fazerem esse projeto correr. Não deixem este projeto morrer, pessoal. Incentivem os próximos alunos. Antigamente tinha os lancheiros, né? Nós fomos lancheiros. Nós fomos lancheiros. Eu fui aluno da Delmi. O garoto! Eu fui aluno da Delmi aqui. Então, assim, mais para frente, vocês vão estar aqui também trabalhando como a gente está. Nós fomos alunos aqui dentro e hoje nós estamos trabalhando com vocês. Isso só é possível porque a gente teve acordado em nós essa necessidade de saber, pessoal. Então nós temos o grupo de física como grupo olímpico aqui dentro, nós temos um grupo de eletrônica como grupo olímpico, nós temos o BAJA, que é um grupo de mecânica, que está na graduação de mecânica, tá certo? Que é automação. Nós temos um grupo de história, que é um grupo olímpico, nós temos um grupo de literatura, que é um grupo olímpico, nós temos um grupo de física, que é um grupo olímpico aqui também, de filosofia. Quer dizer, todas essas áreas, elas acordaram para a necessidade do trabalho com os grupos olímpicos, com as Olimpíadas acadêmicas. Mas acordaram para isso, porque isso não é bom para nós, porque é bom para vocês. E nós estamos aqui trabalhando juntos. Parabéns para vocês, parabéns mesmo, do fundo do coração. Me dá 14 picos de orgulho quando eu olho para vocês e a gente ouve o relato de como que o trabalho está se processando. Nós estamos correndo atrás de novas perspectivas, de novas Olimpíadas. Ano que vem vai chegar uma Olimpíada chamada World Skills, que é uma Olimpíada que ela é multifrênica, é esquizofrênica, que pega todas as áreas e todas as ciências para a resolução de problemas. Nós, além das Olimpíadas específicas, nós vamos ter também outras Olimpíadas, inclusive, que são patrocinadas pela TV Cabo Branco e pela TV Globo. E nós vamos trazer isso para vocês. Então, continuem, se deem as mãos e nenhum a menos, gente. Nenhum a menos. Beijo no coração de vocês. Parabéns, professor. Obrigado, pessoal. Pronto, pessoal, deixa eu usar o microfone porque vai ficar bom na gravação. Agradeço muito, Radamir, as tuas palavras. Nessa sequência de agradecimentos, antes de eu apresentar o professor Mário César, eu quero agradecer a parceria, porque este projeto já vem com um ano de execução e nós estamos encerrando a edição 2023 com chave de ouro. Agradecer a parceria do professor Gilberto, nosso decano, conhecido como Giba. Decano, tá bom. O grupo também ainda é constituído dos
professores Wellington Caetano, João Sampaio e Diego Veloso. Tá? Por agenda de trabalho, eles não puderam comparecer, mas ao longo do ano eles desenvolveram atividades juntos a vocês. Quem está aqui sabe do que eu estou falando, das nossas aulas olímpicas, tá? Que ocorriam semanalmente no campus com o intuito de fornecer uma melhor preparação para que nós conseguíssemos um melhor desempenho ao longo das Olimpíadas Nacionais, que o professor César possui uma vasta experiência e vai compartilhar aqui com a gente. Também quero agradecer a presença do professor externo aqui, o Evandro, né, do campus Itabaiana. Nós nos encontramos na prova da segunda fase da UBF em Campina Grande. E our young students, let me say some more words about our speaker, our invited speaker. O que foi que eu falei? Deixa eu falar mais algumas palavras sobre o nosso palestrante convidado. Bom, o professor César, nós nos conhecemos por 2015, mas o professor Mário César Soares Xavier já no início da sua carreira atuou junto ao ensino médio, não foi? Atuou junto ao ensino médio, mas ele conhece o universo de vocês. E eu acredito que foi essa atuação junto ao ensino médio que o convidou para desenvolver um trabalho de décadas ao longo das Olimpíadas científicas na área da física, porque o professor César, ele também desenvolveu a sua carreira acadêmica, toda a trajetória acadêmica que um físico segue. Ele fez a graduação, fez o mestrado, doutorado aqui no Departamento de Física da UFPB, possui a sua expertise na área de óptica, especialmente na área de fotônica. Tá? Agora, eu acredito que para futuras gerações, e vários que já estão por aí, vão lembrar muito do professor César pelo seu legado no mundo olímpico, pela maneira como ele se dedica há anos a coordenar, a promover, a fazer acontecer as Olimpíadas Nacionais, Regionais, tá bom? No caso, a estadual da OBFEP. Ele participa como vice-coordenador da OBF, que é a Olimpíada Brasileira de Física, e também atua junto ao Comitê Internacional das Olimpíadas Científicas, em que ele participa de todo esse processo de seleção de jovens estudantes com muito gosto pela física para representar o país em edições internacionais. Aqui para a gente, ele vai falar sobre os caminhos, a preparação e os benefícios das Olimpíadas Internacionais de Física, onde ele vai nos abrilhantar com toda a sua experiência, que não é pouca, pessoal, décadas, tá bom? Muito tempo junto a jovens estudantes, acompanhando o desenvolvimento, porque representar o país em uma Olimpíada Internacional não é um trabalho de 3 semanas, 3 meses, 6 meses. Leva anos, tá bom? Leva-se um ano para poder fazer toda a seleção das aptidões, e ele vai contar essa boa história e esses ótimos caminhos que, com dedicação, each one of you, young students who really want to study physics, the team of physicists years can guide you. Foi o que eu falei. Eu disse assim, que esse caminho que o professor César vai apresentar aqui para a gente pode ser percorrido pela gente com a dedicação de vocês, tá? Com a dedicação de vocês junto a essa equipe de físicos que aqui existem, tá bom? A gente pode, sim, vivenciar e aprofundar os conhecimentos de vocês, os nossos conhecimentos nesse mundo olímpico da física. E também, não é possível aquilatar agora, mas existem benefícios incomensuráveis, tá, desse caminho olímpico. O Brasil já viveu isso, tá? Numa outra área, na área da matemática,
um jovem estudante chamado Arthur Ávila, tá? Na idade de vocês, ele gostou da matemática olímpica, foi se dedicando, ganhou medalhas, mas não só as medalhas em si. Ele chegou a medalhas de ouro na Olimpíada Internacional de Matemática. O seu gosto foi se aprofundando muito e ele simplesmente se tornou um dos maiores matemáticos que o nosso país já vivenciou até hoje. Ele ganhou medalha Fields, tá bom? E foi assim, neste caminho que ele foi trilhando e se tornando esse pesquisador imortal na matemática. Esse é um dos benefícios incomensuráveis que a gente não pode aquilatar agora. O professor César vai trazer alguns benefícios comensuráveis, mas também existirão outros incomensuráveis. E mais uma vez, we are very glad each one have joined us. Foi o que eu falei. Nós estamos muito felizes por cada um de vocês ter se juntado a gente, tá bom? Professor César, bem-vindo. Muito bom tê-lo aqui com a gente, viu? Boa tarde a todos. É um prazer imenso. Obrigado, Fábio, pelo convite. Me sinto muito honrado de estar aqui no Instituto Federal e conhecer jovens que estão trilhando aqui no ensino médio um caminho muito importante, que é a busca pelo conhecimento. Isso é fundamental. Não a busca por um resultado propriamente dito, uma medalha, porque isso é uma consequência do nosso trabalho. Mas a busca pelo conhecimento, ela é fundamental, ela é acima de qualquer coisa. Se você faz uma Olimpíada de Matemática, uma Olimpíada de Física, de História, de Geografia, de Letras, Filosofia, hoje as Olimpíadas do Conhecimento no Brasil é exatamente um campo extremamente explorado pelas escolas do país. Vocês não fazem ideia de como é importante participar de Olimpíada do Conhecimento. E o professor Radamir falou no nome de um professor que com certeza nenhum de vocês conhecem, que é o professor Adelmir. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Adelmir, como o Fábio falou. Eu tenho uma carreira dentro do estado da Paraíba, no ensino, que começou lá em 1991. Foi por volta dos, acho que 16, 17 anos, quando eu comecei a ministrar aulas. Eu estudava no 2001, quando eu dava aula para as turmas de primeiro ano. Eu era do terceiro, mas já estava dando aula de física no primeiro ano. Então, em 92, 93, eu conheci a Adelmir, tive a oportunidade de trabalhar alguns anos com ele, aqui em João Pessoa, uma pessoa que eu tenho uma grande estima, está aposentado, falo do professor que trabalhou com ele, falei com ele uns dias atrás, ele já está na terceira idade, já está com mais de 70 anos, acredito eu, Adelmir. Então, vocês não fazem ideia, eu não vou começar ainda a falar sobre as Olimpíadas, mas eu vou falar de uma coisa muito importante. É onde vocês estão sentados. Vocês não fazem ideia de como era difícil sentar e vestir uma camisa do Instituto Federal na Paraíba. Vocês não têm ideia de como era o processo para chegar aqui. Era um vestibular. Passar no Instituto Federal era um vestibular. Era uma coisa extremamente concorrida, onde os jovens tinham que submeter a provas, como um Enem, e eles passavam em áreas, como edificações, estradas. O professor pode me ajudar. Eu acho que mecânica, eletrotécnica, Então, assim, estar sentado onde vocês estão já é um privilégio. Podem ter certeza disso. Vocês estão no lugar certo. Em uma das instituições mais sérias do país são os institutos federais. A gente tem muito orgulho de falar sobre o Instituto Federal porque
eu estava conversando um pouco com o Evandro, né, e falando a Evandro de alunos olímpicos, que nós tivemos um aluno lá do Instituto Federal, lá na região amazônica, que participou da Olimpíada Internacional, né, e obteve êxito. Então, o primeiro passo que eu estava comentando com o professor também, Giba, que eu tenho usado palestra em vários locais do Brasil, né, principalmente em Fortaleza, mas já temos convites a São Paulo também, né, como o Fábio falou. Eu tive uma trajetória. Eu fui professor muitos anos aqui em João Pessoa, de várias escolas, como Ângulo, CA, Objetivo, Hipócrates, muitas escolas. E preparava alunos, né? Eu comecei a preparar alunos em 94, alunos para a Olimpíada de Física. Foi no início da Olimpíada. Né? Aqui no estado da Paraíba tinha um professor da Universidade Federal chamado Mauro Teotô, que ele coordenava, né? Eu acho que você contemporâneo, não, estou na Federal também, né? Então o Sr. Mauro já está também na terceira idade, já se aposentando, acho que não sei se ainda está lá na universidade, mas ele dava uma disciplina só, porque tem certas coisas que a universidade ela precisa entender. Porque quando a gente chega aos 75, existe uma coisa chamada de compulsório, né? Que é compulsória nada mais é que é colocar o professor para fora da instituição. Aposentou, toda aquela trajetória. Mas existem instituições que não fazem isso, né? Muito pelo contrário. Elas enaltecem o professor e dão títulos como emérito, como no Recife. A gente tem o professor Cid, por exemplo, que é um professor emérito, como professor também Sérgio Rezende, que foi ministro, né, da Educação, também um professor emérito lá em Pernambuco, a UFPE, que tem as suas salas mantidas, com os seus laboratórios mantidos, e ainda são pesquisadores. Então, eles ajudam muito a comunidade acadêmica que estão ali naquele departamento. Então, para a gente começar a falar de Olimpíada, eu passei por muitos anos ministrando aula para alunos de primeiro ano, segundo ano e terceiro ano. Alunos que eu via no olhar o desejo de aprender física. E dentro dessa trajetória, hoje eu tenho colegas que foram meus alunos e hoje são doutores, como Paulo Porfírio, que é da UFPB. Paulo, ele foi meu aluno no primeiro, no segundo e no terceiro ano do ano. Né? E Paulo foi fazer física e fez a sua bacharelado em física, fez seu mestrado, doutorado, intercâmbio, pós-doc fora, e hoje é professor do departamento de física da UFPB. E um exímio pesquisador. Está dentro de um grupo na universidade que tem um nível de publicação anual muito bom. E ele teve recentemente a Araruna agora nos abrilhantando com um colóquio, falando um pouco sobre a área de pesquisa dele de partículas e campos. Então, assim, falar de Olimpíada sem falar de física não tem como a gente não fazer esse trocadilho. E eu vou deixar vocês, eu sei que vai ter um momento de perguntas, né, de vocês, e eu quero que vocês perguntem mesmo, porque é muito importante a interação para vocês entenderem um pouquinho sobre o que é a Olimpíada. Então a gente preparou para vocês aqui um pouco do que vem a ser essa preparação de Olimpíadas, tá? Vai falar um pouco de introdução, motivação, preparação, mostrar a vocês sobre essa questão de provas seletivas, o que vem a ser isso. Falar um pouco sobre o TBF, tá? Falar sobre a OIBF, que é uma Olimpíada Ibero-Americana de Física. Falar sobre os resultados do Brasil e aqui já, finalmente, se apresentar um pouco do Comitê Internacional e os nossos agradecimentos. Então, a primeira coisa importante é o que vem a ser, né, a OBF. Né? O que vem a ser a Olimpíada Brasileira de Física, que interligada à OBF existe a OBFEP, que é a Olimpíada Brasileira de Física nas escolas públicas, que é justamente a Olimpíada que tem atuação direta aos alunos da escola pública.
E a Olimpíada Brasileira de Física, ela tanto contempla alunos da escola pública como da privada. Então aqui é uma Olimpíada que tanto o aluno da escola pública e privada, ele participa. Tá? Então ela tem é um programa da Sociedade Brasileira de Física, desperta e estimula o interesse, proporciona desafios, aproxima instituições de ensino superior, as escolas de ensino fundamental e médio, identificar alunos talentosos em física, assim como a OBMEP faz na matemática, que o professor Fábio falou agora do Arco Áquilo, né? E a gente tem um aluno, vocês terem ideia aqui, ó, fiquem ligados no que eu falo, tem um aluno aqui na Paraíba, chamado Leonardo. Ele é um cara que estudou a vida inteira num colégio, num bairro dos bancários, chamado Olívio Ribeiro Campos, eu acho que o nome da escola é essa. Ele simplesmente ele é, na verdade, um dos alunos do estado da Paraíba que mais conquistou medalha de ouro nas Olimpíadas de Matemática. Já foi reportagem no IMPA. Tem uma reportagem no IMPA lá do Leonardo. Então o Leonardo ele se destacou muito. E ele vem viajando o Brasil inteiro, estimulando alunos, falando um pouco de matemática, ensinando lá, porque ele é um cara olímpico. Lógico que com as dificuldades que ele enfrentou e enfrenta, né? Ele mora ainda numa comunidade, nos bancários, eu acho que chamada Timbó, acho que esse é o nome, não é? Timbó dos bancários. E ele tem orgulho do que ele é, ele tem orgulho de como ele vem. E digo isso porque eu recebi vários telefonemas de escolas do Brasil inteiro, tanto do São Paulo como do Ceará, para que levasse ele para lá, porque ele foi destaque na física também. E ele simplesmente disse que não, que ia ficar lá onde ele estava bem, e ia treinar pela escola pública e fazer a faculdade dele de matemática, aqui na UFPB. Então, assim, atualmente, eu sou o vice-coordenador nacional da Olimpíada Brasileira de Física, um paraibano, que faz um trabalho junto com o Ricardo, que é o coordenador geral, que está lá na cidade de Santa Maria. Todo mundo já ouviu falar nesse nome, né? Todo mundo lembra da Boate Kiss? Pronto, aquela catástrofe que houve, né? O Ricardo mora na cidade de Santa Maria, uma bela cidade, um local muito frio, agradável. Já tive várias vezes lá para a gente trabalhar. Então o Ricardo, ele coordena a Olimpíada Brasileira de Física, eu sou o vice-coordenador nacional. Nós também fazemos parte do comitê, tanto nacional como comitê internacional, né, que seleciona esses alunos para as principais Olimpíadas Internacionais de Física. Vou falar um pouquinho sobre elas e quais são esses benefícios que você tem. Eu estava comentando há pouco com os dois professores, e às vezes a gente acha que é impossível. E não é impossível você chegar lá. É possível. Eu acho que o maior inimigo hoje do aluno chama-se o aparelho telefônico. Esse é o maior inimigo. O maior inimigo. Por quê? Porque ele faz com que, se você pegar o seu histórico lá da internet e ver quanto tempo você passa em mídias sociais, você fica assim assustado de às vezes dar 3, 4, 5 horas por dia. Quando soma, né? Às vezes, poxa, quanto tempo eu perdi, né? Vou tentar estudando, vou tentar se preparando. Porque o sucesso, presta atenção no que eu vou falar. O sucesso que vocês vão alcançar em ser profissionais, como o professor acabou de falar, ele foi aluno do Instituto Federal. Ele foi aluno daqui. E hoje ele é professor daqui. Então isso faz com que você comece a sonhar. Porque nós que estamos hoje aqui, nós não somos eternos. Nós passamos as nossas fases. E a fase da nossa vida, ela está passando exatamente nesse período, nesse século que a gente está passando agora. Então se a gente vai passar mais 10 anos, mais 20 anos, eu fiz 50 anos esse ano. Então eu tenho aí, por base, aí, mais 20 anos trabalhando, porque o país a gente se aposenta também muito tarde, mas eu devo contribuir ainda um bom tempo para a sociedade. E eu gosto de fazer o que eu faço. Né? Eu estava comentando com os professores, e eu vou dizer para vocês,
E garanto uma coisa importante para vocês. A Olimpíada Brasileira de Física, ela hoje é o que é pelo esforço de uma equipe que trabalha na Olimpíada. Nós passamos de janeiro a janeiro trabalhando. Aí alguém pode dizer, professor, mas a Olimpíada acabou. Acabamos de aplicação de provas. Mas vem agora a parte de correção de provas. Aí já vem a parte de preparar o TBF, que é o último evento da Olimpíada. Que esse ano vai ser aqui na cidade de Natal. O TBF vai ser pertinho da gente aqui, né? Já faço o convite de ir lá ver de perto. É importante você ver como é que funciona o TBF, né? Então, a coordenação, como eu falei, tem o Ricardo, que é de Santa Maria, eu que sou da Universidade Estadual, o Ivan Guilhom, que é um cara fantástico. Esse cara não é ex-olímpico, né? Foi medalhista de Olimpíada Internacional. Ele, se você colocar no YouTube, ele é do ITA, ele tem um canal no YouTube e no Instagram, que ele ministra aulas, ele tem experimentos. Procure no Instagram, professor Ivan, esse é o nome dele, Ivan Guilhom, tá? E ele tem um canal também no YouTube. Se você vai botar professor Ivan Guilhom do ITA, então vai aparecer um monte de vídeo dele, de aulas de eletromagnetismo, de mecânica, experimentos simples de física, experimental. Ele tem um curso também online experimental. Ele é professor do ITA e foi aluno olímpico, né? E chegou em Olimpíadas Internacionais e ganhou uma prata na IFA, tá? E o Johnny, que é lá de Porto Alegre, ele também trabalha na parte de ensino e comunicação. Essa é a coordenação atual da UBF. E aí vem algumas coisas importantes das nossas motivações. Primeira pergunta: o que nos leva a fazer uma Olimpíada de Física? O que esperar dos resultados da UBF? Quais caminhos devo seguir? Como devo me preparar? É algo impossível? O que devo fazer após os resultados? Então, eu coloquei essa ilustração aqui, né, de uma escada de níveis que vocês devem seguir. Uma coisa importante também é que tem um canal da OBF no Instagram. Se você procurar lá, OBF Oficial, só tem no Instagram da OBF Oficial. Esse Instagram é o que dá todas as informações da Olimpíada no Brasil. Então, a primeira pergunta, ela às vezes é uma pergunta que não tem resposta. Por que não tem resposta? Porque se eu perguntasse assim a você, teu nome? Sim, Paulo. Se eu perguntasse a Paulo, o que levou Paulo a participar de um programa de Olimpíada? Por que eu digo que é uma resposta às vezes difícil de se dar? Porque a princípio eu poderia dizer assim: olha, eu estou fazendo a Olimpíada de Física porque achei a aula do professor boa. Eu achei a aula do professor motivacional. Ou às vezes até assim, eu achei a aula do professor engraçada. E eu quero descobrir um pouco. Porque às vezes a pessoa diz: olha, física é fácil. Eu já penso o contrário. Física é uma disciplina que quanto mais você estuda, mais você entende que você precisa se dedicar muito mais a ela. Porque nós temos aqui, por exemplo, professores, 4 professores, né, e que têm áreas específicas da física, quando você faz uma especialização. Você vai fazer, por exemplo, quando eu falo especialização, um mestrado, um doutorado, e que você vai estudar algo muito pequenininho dentro do universo da física. Então, o que faz com que um físico ele esteja antenado no mundo da física? É assistir palestras. É assistir palestras e colóquios de outras áreas, para poder entender um pouco. Quando eu vejo os colóquios, por exemplo, tem um professor no departamento de física da UFB, que para mim é um dos professores excepcionais em relação à palestra, que é o professor Dionísio Bazéia, da área de teoria de campos. Ele tem uma facilidade de ministrar, de falar sobre física. Ele hoje é um pesquisador, um ACNPq, um cara muito bom, um cara assim, de um coração fantástico, e que um cara que sabe muito de física.
muito física. E ele tem essa facilidade de chegar e dar palestra para o ensino médio de física, ele sai começando essa escadinha aqui, e daqui a pouco ele está falando sobre grupos abelianos, e o aluno está começando a entender um pouquinho do que ele está falando. Mas isso é importante. Visualizar o foco. Por exemplo, aqui tem alunos de que ano? Tem aluno do 9º ano aqui? Só porque só ensino médio? Primeiro, segundo, terceiro. Ok. Então, geralmente, fazer uma Olimpíada de Física é algo que você precisa ter, primeiro, uma dedicação. É saber se realmente eu vou fazer aquela Olimpíada e se ela é importante para mim. Depois, o que eu vou esperar dos resultados? Por que eu estou falando agora de OBF? Porque você só chega no torneio brasileiro de Física se você passar pelas provas da Olimpíada. Alguém fez aqui já a prova da Olimpíada de Física? Desse grupo? Está iniciando? Então, assim, fazer as provas da OBF ou da OBFEP é um passo. Você dá um passo para poder ingressar nesse trabalho. Então, você faz, por exemplo, as provas da Olimpíada e para você chegar nos resultados, por exemplo, de medalhas, nos resultados, por exemplo, de deixa eu parar um pouquinho, vocês têm aula, né? Prova? É pesado. Porra. Espero que passe. Então, assim, você ter, para chegar a esperar os resultados, é necessário você entender o que eu devo fazer para chegar a estudar com a Olimpíada. Olha, eu vou tirar por mim. E acredito que cada professor tem uma história e você também tem sua história. Se você acha muito, mas estudar 6 a 7 horas por dia é algo tranquilo para quem quer chegar em algum lugar. Por dia. Aí você, professor, a gente dorme 6 horas. Passa um tempo na escola, 5 horas. Você sai contando. E depois você tem que se lembrar que você tem que se dedicar. A dedicação, o seu local de estudo. Eu sempre digo aos meus alunos que o local de estudo da gente é um local sagrado. É aquele localzinho que a gente vai se sentir bem quando a gente está estudando, quando a gente está sentadinho, lendo. Não desistam dos sonhos de vocês. Tenham foco. Sabe por quê? Porque muitos jovens como vocês, lá na frente, podem olhar para trás e dizer assim: por que eu não aproveitei a minha época de ensino médio? Eu poderia ter aproveitado. Né? Ontem eu estava conversando com um primo e ele dizendo a mim sobre o filho dele, que está ganhando muito dinheiro e tal. Eu perguntei o que é que o filho fazia e ele disse que era algo do Instagram, um influenciador digital. Tudo bem, é um dinheiro que vem rápido. Né? Esse sucesso ele faz assim, né? Ele vem com uma curva exponencial, muito rápido, às vezes ele satura, mas às vezes tem um problema quando há uma curva de saturação aqui em cima, que pode acontecer isso aqui. Aí vai virar, obviamente, uma gaussiana, né? Então ele tanto sobe rápido quanto ele desce rápido. Só tem uma coisa na vida da gente, preste atenção nessa frase que eu vou dizer para vocês. Só tem uma coisa na sua vida que ninguém pode tirar. É o conhecimento. Isso ninguém te tira. Pode até te bater, mas ninguém tira o conhecimento de vocês. Agora, para adquirir conhecimento, tem que se esforçar. Tem que andar com quem gosta de estudar. Tem que estar do lado de pessoas que te motivam. O trabalho do professor, por exemplo, que o professor Fábio está fazendo, ele é muito motivador. O trabalho que o professor Gica faz em sala de aula é motivador. Ministrar aula de física para alunos do ensino médio não é fácil. Não é fácil. Eu passei muitos anos, 20 e tantos anos dando aula. Porque você está ali tentando falar um pouco de física para alunos que talvez ali não tenham nem aptidão na física. Então isso não é fácil. Uma coisa que eu queria colocar para você, Fábio, de desafio, era você montar uma equipe aqui, eu acho que tem o seu perfil,
é montar uma equipe para que você represente a Paraíba num campeonato extremamente importante no Brasil chamado YPT, né? Que é organizado pelo Ivan, que é um dos programas nossos. O YPT também é uma Olimpíada, só que é uma Olimpíada diferente, onde ela é uma Olimpíada de fight. Então, e o inglês é muito importante. Introduzir, Fábio fazer isso aí que está fazendo com vocês. Quem estiver mais próximo do Fábio, de estar escutando, de estar falando inglês, isso é muito importante para vocês. E o YPT representa, pega um grupo de alunos do Brasil e vai para fora do país. E como é que funciona o YPT? É uma Olimpíada diferente. Por quê? Porque é uma Olimpíada em que os problemas, eles são dados 6 meses antes. Aí a equipe do professor com os alunos se preparam, respondem, mandam aquelas sugestões de respostas. As escolas que tiverem as respostas adequadas dentro da correção do YPT, elas são selecionadas para representar o seu estado lá em São Paulo. E é justamente um fight. Um fight por quê? Porque eles dão um tema, existe um problema, e um aluno defende e o outro tem que... ele geralmente coloca uma pegadinha e o cara tem que dizer e responder do outro lado. Fala de física, realmente, são conhecimentos muito amplos de física. Por isso que demora 6 meses para a escola se preparar. Eu acho que você tem um perfil para montar uma equipe do YPT. Nós nunca tivemos aqui no estado um ano. E o Ivan me cobrou essa semana: César, cadê a turma da Paraíba do YPT? E geralmente tem muita gente do Instituto Federal, porque são escolas, não é uma competição, é diferente. É uma escola que monta a sua equipe. E aquela equipe, tá? Isso você pode fazer, por exemplo, nos institutos federais do estado. Né? Faz uma seleção e aí monta essa equipe. Né? E eu posso ajudar também, tá certo? Não faz parte da UF, então eu poderia ajudar na discussão física dos problemas, porque são problemas realmente muito, muito, muito difíceis. Mas não é impossível. Né? Porque foi feito. Então tem uma solução. Como devo me preparar? Eu falei há pouco, muita dedicação, local de estudo. Eu tenho meu local de estudo. Eu hoje moro no interior da cidade de Araruna. Né? Eu adoro animais, eu crio cavalo. Eu crio cavalo, eu gosto também de gado. E tenho uma criação ótima de galinhas também. Ela nos dá todos os dias ovos, né? Um pouco mais ovo, né? Só aquele ovo natural lá. E adoro cachorro, então tem de tudo lá, né? Então eu crio cavalos e gosto do campo, né? Então eu acordo pela manhã, às 5 da manhã geralmente, eu vou dormir muito cedo, às 6 horas já estou dormindo, 7 horas, mas acordo 4 da manhã, 3h30, já vou dando bom dia nos grupos. Os meus alunos já sabem, 4h30 eu já faço bom dia, aí já tem que responder bom dia. Os alunos estão lá, estão terminando curso de física, assim, tem que responder bom, para saber se estão estudando, né? Uma semana dessa eu mandei uma mensagem de 2 e pouco da manhã. Quem está estudando? Aí uns 2 lá, ô professor, não é aqui, está perto das finais. Então, e eles se dedicam muito. Então, o que a gente vai fazer após os resultados? Eu vou falar para vocês aqui, apresentar para vocês histórias de alguns alunos que, como vocês, foram alunos de escolas públicas e alunos que têm uma história assim fantástica e hoje estão nas melhores universidades do mundo, como MIT, Harvard, Princeton, Caltech, em Oxford também. Alunos que saíram de escolas públicas e brilharam. Vou falar um pouco sobre isso e apresentar isso a vocês, porque a equipe brasileira ela é conduzida pelo Comitê Internacional. Então, geralmente, a gente viaja, né, com a equipe brasileira. Esse ano nós mandamos o pessoal para ir para o Japão, Alemanha, na IUF, e Costa Rica, na Ibero. Só a Ibero-Americana que foi online, mas o ano que vem vai ter no México. E a gente vai levar a equipe brasileira. Eu levei uma equipe para El Salvador, e eu vou mostrar os alunos que ganharam e onde eles estão hoje, né? Principalmente o Nelson, que foi o top gold do evento, e o Davi, que tem uma história assim de superação fantástica,
uma história de superação, para você ter ideia. Se vocês acordam pela manhã e tomam café da manhã, o Davi não tinha como tomar café, porque a família não tinha dinheiro. E ele hoje está estudando Caltech, fazendo física. Eu me lembro demais da emoção, foi quando eu apresentei o Brasil como sede para a Ibero-Americana, porque nós já sediamos aqui no Brasil, João Pessoa, Ibero-Americana de Física. Vou mostrar para vocês em 2021. E eu coordenei essa Ibero-Americana, e o Brasil também teve grandes representações. Geralmente o Brasil na Ibero-Americana, ele é ouro. Sempre ganhamos ouro. São 104 medalhas de ouro, a gente sempre espera. Né? Então, uma coisa importante dentro da preparação de vocês é aulas direcionadas para as seletivas, dedicação no seu local de estudo e participação nas fases da UBF. Eu foquei muito nas internacionais, porque o Fábio queria entender e queria que vocês soubessem onde é que se chega. Porque às vezes a gente fala só de Olimpíada, de UBF, UBFEP, mas não sabe o que tem depois da UBF e da UBFEP. Eu estou trazendo isso para vocês. O que tem depois? Eu posso chegar no internacional, César? Pode. Como? Estudando. Pegando no pé lá dos professores que eu sou. Eu estou com a prova. A prova está no site. Quero resolver. E contem conosco. O Fábio tem um canal aberto. Você precisa de meu contato também, né? E no site tem meu contato. Vai lá pegar o telefone, manda um WhatsApp para mim, pede questões, como é que eu devo estudar? Estudem. Eu tenho uma dedicação não só na universidade, porque eu dou aula na universidade, mas eu me dedico muito à Olimpíada. Como disse a vocês, é de janeiro a janeiro. Eu agora estou trabalhando no TBF, que vai ser em Natal. Vou mostrar para vocês um pouquinho como é que funciona o TBF. E aí, como é que funcionam as provas seletivas? O que é a SOIF, né? Organização das Olimpíadas Internacionais. Aqui são as seletivas para as Olimpíadas Internacionais. Esse comitê aqui da SOIF, isso aqui é uma prova da gente, foi aplicada esse ano aqui, foi a primeira seletiva. Né? Geralmente são problemas, aqui eu estou mostrando um problema de vocês, da seletiva, que são problemas realmente bem elaborados. Isso aqui é uma superfície harmônica, né? E você tem 4 perguntas, são sempre questões abertas, são problemas bem elaborados de física, pela equipe que trabalha com a Olimpíada, e são problemas que você precisa, para você chegar aqui, você realmente já tem um nível de preparação, não só de física, mas também de matemática. Por exemplo, os alunos que estão aqui nas seletivas, eles sabem derivar e integrar tranquilamente. Eles já têm esse nível de preparação mesmo no ensino médio. Então, derivada e integral é uma coisa que está dentro do cotidiano. Né? É preciso estar com essa base matemática. Né? E aqui vem o torneio. Né? Esse foi o torneio que foi esse ano, aqui em João Pessoa. Né? Então, isso aqui é a sala que vocês estão vendo aqui. Aqui é a sala de provas. Geralmente você tem 100 alunos que frequentam esse ambiente. Né? Para você fazer o torneio, geralmente você foi um aluno medalhista na UBF ou na UBFEP, e para as meninas tem uma coisa diferenciada também, está lá no site, que hoje existe um torneio chamado Torneio Feminino de Física, que também dá acesso direto ao TBF, tá? Você quer uma pergunta? Sim, pode ser. Perguntar, que aí fica mais fácil. O senhor falou do site, de rede social, mas não citou o nome do site. Se você colocar no Google OBF, já cai direto. OBF ou OBFEP, já cai direto no site da gente principal. E lá tem um site que a gente chama de Graxarim, que hoje é o site oficial de provas. Lá você vai encontrar provas, vai encontrar os alunos medalhistas, tudo lá. Então, aqui nós colocamos 100 alunos. Aí como é que funciona o TBF? Eu digo hoje aqui no Brasil, sem medo de errar, que os alunos, eles hoje estão brigando para chegar no TBF. Por quê? Porque é uma semana de evento. O aluno chega numa sexta e sai na outra sexta. Tá? Eles passam uma semana dentro de um hotel com a gente, tá certo?
trabalhando e fazendo prova aqui dentro desse espaço. Aqui é uma chegada do credenciamento. Vocês estão vendo aqui na mesa o que? Isso é celular, tá vendo? Lembra que eu falei de celular? Os alunos, eles são obrigados a deixar todos os aparelhos eletroeletrônicos na entrada do credenciamento. Ou seja, vocês são obrigados a passar 4 dias sem internet, sem comunicação com ninguém dentro do hotel. E a gente no início dizia, rapaz, os alunos vão pirar. Porque hoje o cara que fica sem uma internet, sem ver um Instagram, um WhatsApp, fica bem preocupado, né? Então o que acontece aqui? Aqui eles deixam os aparelhos eletrônicos e recebem o credenciamento e vão para o hotel. Mas aí eles descobriram coisas boas. Conversa, interação, jogos, e sinuca, vôlei. Então eles esqueceram. Quando eles receberam os celulares, depois de 4 dias, depois das provas, muitos deles nem ligaram. Teve um que nem ligou. Só foi ligar o celular quando foi embora. Porque viu que a gente pode viver sem o celular. E a gente estimula isso nos alunos aqui. Então, aqui é o Ricardo, coordenador, a Inês também, faz parte da equipe, isso aqui é aluna nossa, isso aqui faz parte do nosso grupo de fotônica, que foi aprovado esse ano no mestrado já, a Fabíola. Aqui o aluno Farias Brito também fazendo o credenciamento, né, no torneio. Aqui é o local de prova, o pessoal já está na prova aqui, tá vendo? Aqui eles vão fazer provas teóricas e experimentais. Então, toda essa garotada aqui está participando do TBF. Aqui foi a Olimpíada Internacional que foi feita em João Pessoa, que é o centro de monitoramento. Se você perceber aqui, esse pessoal está todo de máscara, né? Olha, eu estou aqui. Ó. Por que estão de máscara? Porque foi feito na época da pandemia. Teve a Olimpíada da pandemia. E o Brasil foi credenciado para isso. E fizemos um centro de monitoramento em João Pessoa e outro centro de monitoramento lá em Araruna. A Olimpíada Ibero-Americana, qual é a língua oficial? É o espanhol. Então, geralmente, você escreve, geralmente como tem Portugal e Brasil, os alunos escrevem geralmente em português, mas a língua oficial do 90 é espanhol. Já a EUF e a IF, né, elas são línguas inglesa de predomínio no evento. E tem uma coisa que a gente chama de moderação, que a gente faz no TBF. Vou explicar rapidamente o que é isso. O aluno faz a prova. A gente corrige a prova do aluno e devolve para o aluno. Se ele achar que a nota não está condizente com o que ele acha que está, ele pode chegar lá e dizer, ó, eu ganhei mais meio ponto aqui nessa questão. Então vai brigar com a gente para fazer e tentar ganhar. Então a gente chama de moderação. E às vezes a nota realmente ela sobe, se o aluno merecer. Aqui foi o resultado de João Pessoa, né? Esse aqui foi o Top Gold, tá? Aqui é o Gabriel, esse pessoal está tudo já. Geralmente esses alunos aqui, você diz, o que acontece com um aluno de Olimpíada Internacional? O que é o mínimo que ele consegue chegar? Ida ou Ida? É o mínimo. E Ida para eles não é brincadeira, os caras realmente passam. Né? Mas esses caras estudam muito física e matemática. Eles passam a graduação, são preparações realmente diferenciadas. Mas quando esses alunos aqui não vão para fora do país, eles com certeza têm o ITA e o IME, que são 2 vestibulares hoje realmente muito fortes no país. Aqui foi a El Salvador. Eu viajei com essa turma aqui para El Salvador. Esse é o Davi que eu falei. Esse é o Neva, né? O Neva hoje está no Caltech, o Davi também. O Neva foi o Top Gold da competição. O que é o Top Gold? É o melhor aluno da competição. Às vezes, ele foi na época da prova teórica. Né? Tem um Top Gold da teórica e um Top Gold da experimental. Então, os 4 ganharam medalha de ouro. Foi muito emocionante, porque o professor Davi chorou muito. O Davi realmente ele ficou muito emocionado, porque ele lembrou da trajetória dele. Né? Uma trajetória humilde, né? Dos pais humildes, de não ter condições realmente do lanche. E um professor do estado do Ceará percebeu no Davi uma coisa diferenciada. E o que é que ele percebeu no Davi? A vontade de estudar. Só isso ele viu no Davi. Conversou com o Davi. Você gosta de estudar? Gosto. Você quer estudar? Quero. Aí pegou, conseguiu uma bolsa numa escola no estado do Ceará.
E o Davi simplesmente estudou e chegou na Olimpíada Internacional. E hoje está no Caltech, na Califórnia, fazendo física e com bolsa integral. Então isso é uma coisa importante e não é impossível, tá? Aqui foi na Lituânia, na IFO 2021. Esse é o cara, esse rapazinho aqui, chamado Caio, tá? Se você colocar Caio, Lituânia 2021 no YouTube, ou no YouTube ou se não no Google, vai aparecer com certeza reportagens da Globo, reportagem do Objetivo São Paulo, ele era do Objetivo São Paulo, outro aluno que precisava de lamparina, porque não tinha de casa energia para estudar, né? Ele estudava até quando o sol desce, uma família também humilde, né? E o cara se superou. Eu nunca vi um aluno com um desempenho fora da curva. Esse rapaz aqui, ele pegou a prova experimental da Lituânia e simplesmente ele arrasou. Era uma prova de circuito eletrônico, complicada, não era fácil. A prova tinha 60 páginas, né, só de 10, 15 páginas, que as provas são longas. E eram de instruções de mexer no circuito, tá? Parece que ele entendia aquilo ali. E a prova chega em sigilo, eu montei os circuitos, eu montei os tablets que eles receberam. E quando eu cheguei, que ele começou a aplicar a prova, fazendo a prova em 2021, também pandemia, eu vi o Caio debruçado no circuito e fazendo assim, como se já soubesse e entendesse daquilo. Então, foi merecimento, o Brasil levou o ouro nesse ano, e esse rapazinho, ele hoje é estudante do MIT, tá? Fora do comum. Ele está com bolsa completa no MIT, fazendo o que há de melhor no mundo, estudando. Tá? Então, é um cara realmente muito espetacular, o cara. Os demais, ele teve prata também, com esse rapaz aqui. Então, está tudo na internet, lá na página da gente. Então, é importante demais. Aqui foi a EUFO 2021. Essa menina é brilhante, ela foi prata, tá? Acho que era a Maria Alice ou a Gabriela. Foi também da pandemia, tá certo? Esse cara hoje está fora do país também. Ele foi em 2021, mas em 2022 ele voltou a competir, porque ele aqui só fazia segundo ano. Ele era no segundo ano. E aí no outro ano seguinte ele também foi. Ele foi para Ibero, ganhou ouro lá também. E essa menina foi fantástica, ganhou prata na IUFO. Também é um passaporte direto. Né? Você é medalhista da Olimpíada Nacional. Simplesmente você faz algum. Aí, lembra do inglês? É importante, né? Você não vai também para uma universidade como o Caltech, para o MIT, para Princeton, para Oxford, sem você saber inglês. É uma base fundamental de uma entrevista que você faz, né? Para ver se você tem nível para estar naquela universidade, pelo menos para entender, vai para ser ministrar os cursos. E aqui aqui é o Comitê Internacional, né, hoje no Brasil. O professor Ivan, que eu falei, que é do ITA, o professor Leandro, um cara extremamente capacitado, lá da Universidade Estadual Paulista, da Unesp. O Ayrton Deckman, que é da USP, é um fantástico, já foi coordenador da Olimpíada Brasileira de Física, foi um antecessor nosso, faz parte do Comitê Internacional, fiz várias viagens internacionais com os alunos para vários países, muito experiente. Eu aqui da Universidade Estadual e o Ricardo da Universidade Federal de Santa Maria. Então, essa é a turma que está agora, nesse momento, trabalhando para ter o TVF no ano que vem, né? Então, eu agradeço à Sociedade Brasileira de Física, ao OBF, ao EPB e também o convite de Fábio do Instituto para trazer um pouco e vou estar aberto agora para vocês a algum questionamento, alguma coisa. Obrigado, pessoal. Vamos agradecer ao professor. César, quero dizer, thank you so much for giving us this beautiful talk. Foi o que eu falei para o César, pessoal. Eu falei, César, muito obrigado. Eu agradeço bastante por ter dado essa bela palestra para a gente. E, pessoal, agora nós vamos para um momento de interação, porque
vocês puderam perceber a vasta experiência do professor César em acompanhar jovens estudantes desde este momento da fase inicial até esses resultados maiúsculos, como ele trouxe aqui para a gente. Olha a quantidade de resultados maiúsculos que ele colocou. Jovens estudantes como vocês se dedicaram aos estudos e hoje em dia, MIT, Caltech, não é impossível, tá bom? Então, fiquem à vontade, levantem a mão quem quiser tirar alguma dúvida. Como o professor César trouxe, existe essa maneira de desenvolver a parte do lado feminino também, mulheres na ciência, mulheres nas Olimpíadas, né? Esse é novo, você coloca na internet, é o Torneio Feminino de Física, é organizado por um grupo do Instituto de Física de Natal, tá? E eles se credenciaram e eles conseguem ter uma cota, tá? Que coloca alunas direto no TBF. Já teve o resultado esse ano e elas já estão no TBF no ano que vem, que vai ser em Natal, né, no Aran Hotel, Mirar Plaza lá, um local muito agradável, onde essa garotada vai passar 8 dias lá com muito banho de piscina, futebol, dominó, sinuca e muita física também, porque 2 dias eles fazem prova e moderação, isso é muito importante. Por gentileza, quem gostaria de fazer alguma pergunta ao professor César? Pois não. Sim, o senhor falou sobre os materiais que a gente poderia procurar para começar a estudar, mas assim, o que o senhor indicaria para pessoas do primeiro ano que está conhecendo física agora? Como é teu nome? Tainá. Tainá. Veja, então, é muito importante sua pergunta. Inicialmente, só em você ter a vontade e a curiosidade de ter esse diferencial da física no ensino médio, tem uma coisa que eu não falei e digo a vocês, é que a preparação para o Enem é uma. Preparação para a Olimpíada totalmente diferente. A pegada é diferente. Você pega uma prova do Enem, você vai ver uma prova que é uma prova de muita contextualização e de pouco braço. A prova de física tem muita contextualização, muita interpretação e tem braço. Tem muita conta para se fazer. Então existem materiais, sim. A primeira coisa que eu digo que é muito importante é quando você pega, por exemplo, materiais ou provas iniciais. Por exemplo, você está no primeiro ano, não é assim? Então você pega provas. Esse ano, dá uma novidade esse ano. Nós começamos esse ano a Olimpíada Júnior. Então hoje a Olimpíada Brasileira de Física começa no 6º ano. A gente tem a garotadinha desse tamanho, que vai ter resultado esse ano. Esse ano tinha aqui uma menina paraibana fazendo a Olimpíada Júnior. Então começa lá no 6º ano, aí vai para o 7º ano, 8º ano, 9º, 1º, 2º, 3º. Então pega as provas Júnior e começa a resolver. Começa a entender. Então é a partir das provas da Olimpíada que você começa a ver quais são os pontos importantes e com a orientação dos seus professores, saber exatamente como é que eu vou estudar. Porque não é, isso é importante, não é muitas vezes, eu acho que o Instituto trabalha diretamente para o Enem também, isso, não é? Então, não é somente nessa aula que você vê para o Enem que você vai ter condições de fazer uma prova de Olimpíada de Física. Você tem que ter um horário diferenciado para ter uma preparação, para isso os grupos são importantes. Aulas dos professores de Física, para te mostrar algumas coisas importantes. Por exemplo, um exemplo bem simples, você que fez o primeiro ano esse ano. Não, eu estou no segundo. No segundo. Então, você, por exemplo, no segundo ano você viu a parte de... Acontece, César, quando é no ensino técnico, às vezes no segundo ano é que começa a ter física. Não é a mesma sequência. Entendi. Aí são até 4 séries. Até o 4º ano, então entendi. Então, assim, quando você começa a ver, por exemplo, cinemática, é importante você ter alguns materiais que te direcionem para isso. Alguns livros do ensino médio, inclusive, morreu esse mês passado, a Beatriz Alvarenga, eu estudei muito com esse livro, né? Uma professora de física lá de São Paulo, né? E que deixou um legado. Beatriz Alvarenga, quando você vai estudar física pura, Beatriz Alvarenga,
Né? Já tinha um negócio que a Beatriz tinha uma linguagem diferenciada e os problemas realmente eram muito mais puxados. Dúvidas? Perguntas? Esse é o momento. Vamos perguntar qualquer coisa. Dê na cabeça e pergunte. Não é de física não, pergunta qualquer coisa relacionada ao TBF. A gente brinca no TBF, pergunta assim. Eu vou dizer a vocês que não é TBF. Podem ficar tranquilos, pessoal. Conversa. O professor César, como ele trouxe, esse caminho começa como explicou a Tainá. Apenas a preparação via aula convencional não é suficiente. Por isso que aqui nós ofertamos, César, as chamadas aulas olímpicas, em que fica uma atividade complementar. Nós nos reunimos com os estudantes uma vez por semana e essas aulas são justamente voltadas para criar esse braço que você falou. O braço para poder resolver as questões. O Augusto já participou de uma delas. Pode falar, Augusto. Vou perguntar. Eu tenho uma pergunta. É possível o senhor criar uma hierarquia das Olimpíadas que possui um nível mais básico para um nível mais complexo das que o senhor mencionou? Sim. Veja só. Não tem boa pergunta. Veja só. Quando hoje no Brasil as provas da seletiva, as nossas provas da seletiva, que estão no site, né? Geralmente quando você entra lá na UBF, que tem Olimpíadas Internacionais, a SOIF, você clica, vai para o Graxaim e lá você tem as provas da seletiva. Nossas provas seletivas ela tem um nível muito bom. Nível, às vezes, até maior da Ibero-Americana. A Ibero-Americana, porque o Brasil sempre ganha ouro. Além dos nossos alunos terem um grande destaque, eles são alunos porque, como é que funciona? Deixa eu explicar que eu não falei. Dos 14 alunos selecionados, as 5 melhores notas do TBF vai para a IFO. As 5 seguintes vai para a IUFO. E as 4 vai para a Ibero. Mas a diferença de uma nota para a outra, eu falei para o professor, é de 10 notas. A briga é muito acirrada. Então, para nível, seria as 3 que a gente já participou. Parte, na verdade, que o Brasil é credenciado a participar todo ano. Ibero, IUFO e IFO. Tá? O Brasil participou, acho que no ano passado, no retrasado, da AFO, que é a Olimpíada Asiática de Física. É pancada. Eu vou bater a cabeça na parede e dizer assim, eita, eu não entendi como é que é. Porque são problemas bem elaborados. Você vê, o pessoal do TBF, eles têm 1 ano para elaborar a prova. Elaborar uma boa questão, ninguém faz assim, vou elaborar uma prova. Não. Leva meses se você pensar num problema. Um problema inédito, um problema que venha falar muito bom de física. Então, a nível de Brasil, o que eu orientava o aluno? Ele pega as provas da UBF, resolve as provas da UBF, depois ele vai para a prova da Ibero-Americana, prova da IUFO, prova da IFO. Essa garotada tem muito livro, estuda com muito livro russo. Tem muitos dados de literatura. Se você vê grupos aí, existem vários grupos da internet que o pessoal é dedicado à Olimpíada. Hoje, ter alunos olímpicos, gente, tem grupos na internet de WhatsApp, os caras só falam de física, de matemática. São caras, alunos que vivem ali o dia todo falando disso. Física e matemática, física e matemática. Tu fez aquele problema? Aí eu contei a solução no Sarajevo. Tu fez aquele problema. Rapaz, que problema foi assim? Os caras dizem, eu encontrei a solução aqui parecida, vamos resolver. É aquela história, é um mundo hoje, olímpicos, que está mudando o Brasil. A educação do Brasil está sendo retransformada pelas Olimpíadas. Por quê? Porque antes não era Olimpíada de Matemática e Física. Hoje são Olimpíadas de várias áreas do conhecimento. E isso é muito importante. Lembra que eu falei no início? Não é só a questão da medalha, mas sim o conhecimento. O conhecimento que eu vou adquirir em participar de uma Olimpíada, seja ela qual for, matemática, de física, de português, de biologia, é o que eu consigo absorver e que é importante para a minha vida. Não só a minha vida pessoal, mas a minha vida acadêmica, né? A minha vida que eu vou trilhar. Né? O que é que eu vou ser? Um engenheiro, um médico, um professor? Né? Porque hoje em dia, então é o quê? Professor, o cara já fica, professor. Eu digo com todo orgulho,
eu amo a minha profissão. Eu sou professor. Nasci para ser professor. E como o Fábio falou, os professores eles deixam um legado. É a parte mais importante da nossa vida é deixar um legado. Alguma pergunta mais? Eu só queria fazer um complemento, que a pergunta do Augusto foi legal, da Tainá também, que foi como o professor César enfatizou, Augusto, a questão do desempenho. Tá bom? Veja que ele falou nessa hierarquia que você perguntou do grau de dificuldade das Olimpíadas. Após viver um ano de provas nacionais, quando chega a terceira fase da OBF com o resultado de desempenho ou da OBF, os cinco primeiros com as melhores notas, embora seja diferença de décimos, mas os 5 que tiveram o melhor desempenho vão à AIFO. Os outros 5 vão à EUFO. E os 4 seguintes vai para a IBER. Veja só, pessoal, esse dado que o professor César falou não é a nível de João Pessoa ou da Paraíba. Ele está falando em um cenário nacional. É nacional. É um cenário nacional. Imagina quantos jovens estudantes na idade de vocês passam o ano inteiro fazendo, se preparando para essas provas, para depois viver essa experiência internacional e irem 14, segmentados em 3 equipes, 12 de 5 e 1 de 4. Para vocês verem como ele está falando sobre a força e o poder da dedicação do estudo. Tá? Como o Augusto perguntou, a Tainá também, quem mais está aqui com a gente gostaria de fazer mais alguma pergunta, interagir mais com o professor César? O professor Evandro também quiser conversar, pode ficar à vontade. Tá? Vamos, pessoal. A pergunta do Augusto foi bacana. Tainá também. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? A gente ainda tem mais um pequeno espaço. Tá? César, eu tenho uma, tá bom? Quando você acompanha essas equipes com esses belos casos de sucesso, você poderia relatar para a gente, do ponto de vista de quem está no comitê, como é esse acolhimento, essa chegada deles, a partir depois desse um ano de provas, como você falou, a equipe não acaba o trabalho quando termina a aplicação da prova. Há a parte da correção e depois do cenário nacional de notas. Após esse cenário nacional de notas, na fase seguinte, desses 14, como que é a interação de vocês, como que funciona até o dia da prova no país que vocês vão? Boa pergunta, Fábio. Veja bem, geralmente os alunos eles têm uma dedicação muito forte nas suas escolas, porque a equipe brasileira geralmente não é uma equipe de uma escola só. É uma equipe do país que geralmente tem aqui, às vezes 5 escolas diferentes, às vezes 3, 2, né? Geralmente acima de 3. Então a gente está tentando montar um programa importante lá no ITA, que é o aluno passar uma semana com a gente de treinamento, antes de ir para o Comitê Internacional. Né? De ter aulas práticas experimentais, uma matemática mais avançada também, para que eles possam se preparar e se dedicar a uma prova dessa. E geralmente o maior calo no país é a prova experimental. Ela é o calo. O aluno hoje ele não tem um trato experimental, porque o nosso país ele não tem muitos laboratórios de física dentro das escolas públicas. Né? Então isso é um fator realmente que faz com que o Brasil precise melhorar muito ainda na parte experimental. Sai nada? Sim, em relação às provas, né, quando está na Olimpíada, é sempre, tipo, longas, duradouras, como a senhora falou, tem uma de 6 meses, né, que dá questões. Isso aí o YPT, que aí eu já deixei esse desafio, viu, pessoal, vocês aí do Instituto, vou montar uma equipe, não para o ano que vem, porque a desse ano já foi, mas eu falo com o Ivan, né, e a gente monta o ano que vem uma preparação para uma equipe da YPT. Seria um privilégio preparar aluno do Instituto, né, e levar essa equipe para São Paulo para participar desse grande evento que é o YPT. O YPT é uma Olimpíada diferenciada, como eu falei, são problemas que são dados 6 meses antes para que a gente possa trabalhar em cima desses problemas. Né, são problemas bem
elaborados e que a gente tem que entender o problema e questionar o problema. É um tema dado e a gente tem que fazer um fight, por isso que chama de fight. São vários fights e tem uma equipe julgadora que vai analisar a tua resposta, se ela está dentro dos conhecimentos físicos ou não, se for uma pegadinha, se não for, então, isso é o caso do YPT. No caso das Olimpíadas, são as provas tradicionais. E o tempo, assim? Sim, qual é o tempo? O tempo da Olimpíada, de uma prova da UBF, por exemplo, um TBF são 5 horas de prova. Em média de 4 a 5 horas. Da UBF, a UBF tem em torno de 3 horas e meia. Né? Mas o tempo máximo são 5 horas. E os alunos ainda querem mais um tempinho para fazer. Não dá tempo. E aí? Professor, como é a interação dos alunos e das equipes no meio das Olimpíadas Internacionais? Ah, fantástico. Fantástico. Olha, você tem uma experiência com uma Olimpíada Internacional, eu tive em El Salvador, e sabe, você vê jovens como vocês assim, brincando, sem telefone, interagindo. Né? El Salvador, a gente ficou às margens do Oceano Pacífico, né? E foi assim, era um hotel muito grande, e os alunos geralmente ficam separados dos professores, né? E os delegados também. Então, a gente estava, os delegados estavam do lado de cá, os alunos do lado de lá. Então, mas a gente tinha momentos de interação, né, com eles após provas, que a gente ia... Aí você vê o aluno brincando de tudo que possa imaginar. E a interação entre países é que é o bom. É você conhecer alunos de outros países e falar com eles assim, como vocês estão conversando entre colegas. Né? Não é impossível, gente. Eu digo porque eu acompanho isso há mais de 10 anos. Né? E eu vejo como quer dizer, muito mais de 10 anos, foi 94. 94 para cá, né? Então é muitos anos que eu venho acompanhando e eu sei como é que um aluno se prepara. Né? Então, assim, essa interação é muito boa. O TBF, hoje no Brasil, é onde muitos alunos querem chegar. Um aluno de TBF passa em quê? Medicina? É uma bobagem isso. Medicina dele. Porque Itaim, esses caras estão bons. A gente está falando dos 100 melhores alunos do país. Dos 100 melhores alunos do país. E vai sair 14. Mas o 15º que está na suplência não é tão bom quanto isso. O problema foi o detalhe da prova, foi alguma coisa que ele fez que não deu para que ele chegasse naquele gap ali, naquele intervalozinho para receber uma contemplação de medalha e representar o país, que é uma honra. Né? Geralmente a gente fala em Olimpíadas de judô, de natação, de ginástica rítmica, tudo isso aí, que é importante para o nosso país. Eu acho que o esporte ele é fundamental, mas às vezes o aluno olímpico, né, ganha uma medalha de ouro e às vezes dificilmente é recebido no congresso. Né? E ele deveria ter tanta essa honra lá, porque foi duro conquistar. Tem que usar muito conhecimento intelectual para ganhar. Mas a interação é fantástica. Como é seu nome? Jonathan, é muito bom. No El Salvador eu brinquei muito com a turma dos alunos. E fora a gente, os delegados, sim. Por exemplo, eu tenho 12 países ainda para conhecer. Né? Que eu represento do comitê, eu viajo com essa turma olímpica. O ano que vem vai para o México, né, com a equipe brasileira. E cada ano tem um país diferente, né? Então você já tem um leque assim para interagir e conhecer a cultura também, né? Eu fico curiosa, eles têm contato com os pais dessa... Não, tem não, só a organização. Por exemplo, no TBF, como nós coordenamos, geralmente você, quando entra no TBF, você tem uma equipe de 12 monitores. Então os monitores, eles ficam responsáveis por um grupo de alunos nos apartamentos. Então, se tem um problema, se dirige para o monitor fala para a gente já interage diretamente com a escola, com o pai, e isso fica muito rápido, essa interação. Mas ele não consegue falar. Né? A gente vai também com uma equipe, geralmente de saúde, né? A gente vai acompanhando uma enfermeira, que ela consegue fazer a primeira triagem, ainda no evento, e direcionar ele aos hospitais que têm credenciamento. Isso geralmente acontece. O normal acontecer é
de gestão, problemas de ansiedade, né, que muitos dos alunos têm. E teve até um caso no ano do aluno ter sido interno, tomou soro, mas me pediu, professor, eu quero fazer a prova ainda. Vamos dar o direito de fazer. Ele fez a prova, foi classificado e foi para UF. E foi prata. E tinha ficado no hospital 2 horas tomando soro. Você vê como é que é a posição, né? Esse controle emocional é importante. É muito importante. Por isso que é importante a interação. Né? Brincar. Vocês precisam brincar. Esqueçam o telefone. Brinquem. Explorem uma dama, um xadrez, um mundo. O xadrez a gente já tá, eu, Violeta e Entende? alguns. Sabe como eu jogava xadrez com os colegas, com os amigos meus? A gente não jogava no tabuleiro. Na mente, e era no papel. O tabuleiro da gente era no papel. E a gente era rainha L3, aí já ia lá jogando, daqui a pouco, no finalzinho a gente montava o que restava no tabuleiro e ia ver como é que estava o jogo. Uma pergunta. Pois não. E as pessoas com tipo, alguma deficiência na aprendizagem e tal, ele tem algum auxílio e tal, mais ou menos? Tem, veja só, todo aluno, tá? Ele tem um potencial. Todo aluno tem um potencial. Eu vou citar um exemplo de um aluno que hoje é professor e é um dos pesquisadores mais fortes dentro da UFPB e acredito um dos mais fortes a nível de Brasil, que é o professor Albert Petrov, o meu professor. O professor Albert Petrov era autista. Ele literalmente é autista. Ele tem um grau de autismo que é claro, mas ele se comunica com os alunos dele. Dificilmente você vê Petrov, se ele vai num caminho, ele vai e volta no caminho. Ele tem os tiques dele, né, normais. Para quem vê, ele pensa logo que é o Einstein, né, ele anda muito assim, mas é um exímio pesquisador, um cara que sabe muito física. Outra coisa, ele veio de uma escola russa, né, é muito bom. Mas ele tem algo que não é, eu posso dizer, convencional, né? Ele tem uma situação de autismo e tem um grau de autismo dele, mas ele consegue interagir e é professor da universidade. Entende? Então nada é impossível. Para a gente que quer chegar em algum patamar, a gente tem que ter, obviamente, um bom treinamento, uma boa percepção. Hoje em dia a gente usa muito o TDAH. Qual é, o que é que a pessoa tem, às vezes é um grau muito de ansiedade, ou é um autismo mesmo, dependendo do grau, mas um bom acompanhamento pedagógico da instituição, isso faz uma diferença, né? E o aluno está concentrado naquilo que ele está determinado a fazer, né? Eu teria um grande prazer da gente ter um aluno, eu queria ter um aluno assim, para que a gente pudesse trabalhar e tentar entrar no mundo, porque quando você tem uma pessoa autista, você tem que entender qual é o mundo dele para você poder chegar nele. O universo dele. O que ele gosta de fazer, o que ele tem, para você poder pegar aquele aluno e tentar trazer. Daí eu acho que o Albert foi algo dessa natureza, porque eu acho que o mundo dele era os números, né? A Albert chegou a já conhecer como professor, mas o mundo dele eu acho que era os números. E alguém chegou lá e teve a ideia, ou teve a capacidade de explorar aquilo no Albert e trazer ele para esse mundo, que é o mundo acadêmico, que ele vive. E outra, isso é extremamente normal, adora música clássica, vive em recitais, eu acompanhei no Instagram, né, ele e a esposa, ele adora se vestir de tradicionais gaúchos, que ele gosta muito, né? Então, assim, uma pessoa que você ele vive um mundo normal. Mas é um mundo voltado à ciência. Cara, é muito bom. Esse mundo dele é esse. É muito bom. E obrigado pela pergunta, viu? Olha, vocês estão falando ainda, viu? Tá bom, estou gostando, pessoal. E aí, alguém mais? Você quer falar? Não falou ainda. Pois não. Diga seu nome. Josué.
Pois não, José? A parte dessas grandes premiações, vocês próprios indicam esses alunos premiados para essas grandes universidades? É importante a sua pergunta, veja bem. Geralmente o aluno é o desejo dele ir para uma universidade. Ele tem que saber o que é aquela medalha dele, o que é aquele grau de desempenho dele vai ser aceito em que universidade. Então ele começa a tentar. Né? Então o MIT, Caltech, Harvard. Né? Mandei uma mensagem ontem para o Matheus, ele está em Harvard, e faz parte também da SOF, para ele mandar um depoimento. Mas não deu tempo, mas eles gravaram um vídeo, eu mando para você, você passa para o pessoal. E o Neville também, que está no Caltech, mas o fuso horário é diferente, né, gente? Manda pra gente. Né? E aí, assim, é um credenciamento, primeiro, o desejo do aluno, né? Porque o aluno, quando chega nesse nível de competição, ele já tem mais ou menos a ideia do que ele quer. Aquela história que eu falei, lembra dos grupos do WhatsApp? Os grupos que eles fazem? Esses grupos, eles são assim, ó. Eles são muito, eles interagem muito, falam muito de física e muito, olha, fulano foi para o MIT, eu quero ir também, como é que eu faço? Aí começa a perguntar aos alunos. E os caras vão dando depoimento. É impossível chegar? Não. O que você fez? Ah, estudei muita matemática, muita física. Né? Porque a dedicação para a física e para a matemática, gente, para essas áreas, tem que ser muito grande. Você tem uma aptidão para matemática e física, você tem que focar bem para você atingir esses níveis. Porque às vezes você diz, olha, eu tenho que dedicar a matemática e física, mas tem português, tem biologia, tem as disciplinas. Tem. Mas uma Olimpíada de Física, você tem que estar dedicado muito à física. Obviamente o português é extremamente essencial. Se eu não sei ler, eu não sei interpretar. Se eu não interpreto, eu não consigo fazer um problema de física. Tá? Obrigado pela pergunta. Um complemento, né? Existem várias universidades aqui no Brasil que tem as vagas olímpicas. A Unicamp é um exemplo, acho que a USP, a Unesp, várias universidades brasileiras também que oferecem vagas para quem são bons nas Olimpíadas. Sim. Inclusive, às vezes até o próprio aluno recebe um e-mail sendo convidado para participar de uma seletiva, para participar talvez não um curso, mas fazer alguma coisa fora do Brasil. Então isso é bem, bem mais amplo, não só fora do Brasil, mas no Brasil também tem várias universidades. É verdade. Então, procurando o Google, vagas olímpicas, você vai ver várias reportagens falando sobre universidades que aceitam alunos que não vai olhar o Enem, não vai olhar sua nota lá. A Unicamp faz isso. A Unicamp acho que é a principal universidade do Brasil que recebe alunos olímpicos. Hoje tem edital só para alunos olímpicos. Isso. Acho que você fazer mais Enem. Ano passado foi mais de 100 vagas, Nem só para vagas olímpicas. Nós temos um projeto, sou aqui na UEPB, e a reitora está apreciando, de criar vagas olímpicas dentro do Estado, ou seja, só para os alunos do Estado da Paraíba que fizeram as Olimpíadas Brasileiras de Física, Olimpíadas Brasileiras de Finanças Públicas dentro do Estado. Os medalhistas do Estado eles vão ter acesso direto à universidade. A cursos como Direito, Odontologia. Só um complemento também, pessoal, por que eles estão sendo enfáticos nessas vagas olímpicas e que as universidades até enviam o convite, né? As universidades enviam o convite, porque qual é a instituição que não quer receber alunos disciplinados? Sim. O caminho olímpico vai embutir esses valores em vocês. Como o professor já falou muito bem, obrigado, Sérgio, por essa excelente palestra. Não é você chegar à medalha. A medalha vai ser a coroação de um bom trabalho desenvolvido. E, ao longo desse percurso, você, além de desenvolver ótimas habilidades intelectuais, que é o que o César sempre está chamando bem a atenção, você vai ser aquele, não só a questão do talento, mas, acima de tudo, do compromisso, do comprometimento com as atividades. E qualquer instituição vai querer no seu quadro de discentes pessoas com essas características, porque a instituição já sabe que vai receber excelentes alunos e que quando for se integrar às atividades de ensino, de pesquisa e de extensão, terá alunos muito, mas muito engajados. Tá? Aquele aluno ou aquela aluna
que estar ali, proativa, tomando a frente, porque tudo isso vocês vão vivenciando de etapa a etapa, com os graus de desafios, com os graus de dificuldades, que as provas olímpicas vão colocando para vocês. Por isso que quem está lá na ponta administrativa, nas universidades, sobretudo essas já com mais tradição em alguma área de atividade humana, entende que está incorporando ao seu quadro discente alunos muito engajados. Tá? Por isso que o passo é livre. É livre porque o aluno já chega lá com todo um arcabouço, muito bem trabalhado, muito bem montado, como o professor César falou, com um braço lá muito bom. Ele chega lá com um braço muito bom, com muita desenvoltura para desenvolver as atividades. Por isso que o passe é livre, e eles estão denominando esse passe livre de vagas olímpicas. Isso. Porque já sabe quem vai entrar. Já sabe quem vai entrar. Mas alguém gostaria de fazer alguma pergunta ao professor César? Complementando aí. Esse ano a gente participou da OBA lá também, lá no Itabaiana, né? E um dos alunos da gente foi convidado para se candidatar a um intercâmbio na Universidade de São Francisco. Então é importante essa participação, porque dá muita oportunidade. Qualquer Olimpíada que algum professor vai fazer aqui, se candidata. Porque a quantidade de oportunidades que você consegue a partir da Olimpíada é muito grande. E são diversas Olimpíadas. Se você pegar a lista, na internet, lista da Olimpíadas de conhecimento no Brasil, você vai ver que é mais de 20. Existe Olimpíadas diferentes. Existe um site só com calendário olímpico. De todas as Olimpíadas do Brasil. Um site muito bom, só para isso, é o NOIC. O NOIC divulga, como o César falou, jovens estudantes muito no radar, né, muito antenados, que nos grupos falam bastante. 2 sites muito bons, é o NOIC e a Escola Olímpica. O NOIC são os olímpicos. Isso. Trabalharam com a gente, passaram pelo TBF. Geralmente um aluno olímpico, e um dado, viu? Aluno que é medalhista, se ele não quer fazer nada, a escola contrata ele com um salário altíssimo só para dar aula. Tem muitos alunos assim, né, de preparação. E existem grupos também que de aluno chama aluno. Tá? Busquem esses grupos. Às vezes sair dessa atmosfera do... porque hoje em dia, eu vivi um pouco disso, e hoje em dia às vezes as escolas elas pregam algumas coisas que fogem um pouco, que o modismo é ser aquele aluno que às vezes brinca demais, né? Conta piada demais, e às vezes você é reprimido, você enquanto pessoa, porque você, se quer falar alguma coisa sobre estudo, às vezes é já um pouco afastado, discriminado, né? Porque o pessoal não quer falar disso, quer falar de outros assuntos. E eu prezo muito pela intelectualidade do aluno. A busca pelo conhecimento ela é fundamental para a nossa existência. Porque essa geração, ela tem tempo limitado. Às vezes ele é limitado mesmo, é pequeno. E as novas gerações, como vocês, e as que vão vir depois de vocês, a gente precisa investir. O quão grande é a preocupação hoje em dia, que é muito melhor eu estar pensando em ser um influencer digital do que eu estar estudando. Aí como é que vai ser lá na frente? Como é que vai ter dinheiro? Não precisa de dinheiro. Tudo bem. Como é que vai construir os prédios? Não precisa de médico. Como é que eu vou me consultar? Não precisa de odontólogo. E como é que vai ter problema se eu tiver um problema no dente? Não vai ter mais professor. Sim, como é que as pessoas vão aprender a ler? Vocês são o futuro de uma geração. E os filhos de vocês e os netos de vocês estão em gerações muito mais na frente. E a gente precisa ensinar isso. Porque senão a educação vai ser suprimida. Igual um buraco negro. Puxando aqui toda a luz. Vai chegar um momento, se a gente não lutar por isso, tudo se acaba. Mais alguma pergunta, pessoal? Se não, César, okay. Vamos agradecer ao professor César. Obrigado.
galáxia ela é muito grande. Existem muitos universos. É tão amplo que a gente não tem dimensão. E os nossos pesquisadores estão descobrindo a cada dia novas estrelas, novos sols, novos universos. E eu não quero chegar aqui. Assim como existe areia, quando você vai à praia, e aqueles grãozinhos, um daquele pode ser você. Seja diferente. Você não precisa ser muito, mas seja diferente por você. Qual é o seu objetivo de vida? Hoje eu estou dentro do Instituto Federal, então vou ser diferente por mim. Estudar um pouco mais, respeitar mais, agradar mais aos meus pais, em casa que são os responsáveis por estarem aqui. Então a gente tem, eu sempre digo a todo mundo assim, meus alunos, olha, amanhã é um novo dia, então a gente tem a oportunidade de dormir, acordar e dizer uma coisa: a partir de hoje eu vou ser melhor do que ontem, porque o ontem ele não volta mais, mas o amanhã ele ainda vai acontecer. Então a gente tem a oportunidade e a decisão de ser melhor em qualquer área, não precisa ser só em física. Está falando agora de uma questão humana, né? Se eu não tratei bem o meu colega, se eu não tratei bem o meu professor, se eu não tratei bem meu pai e minha mãe, você tem o livre-arbítrio de refletir sobre isso e dizer assim: eu vou ser diferente. E ser diferente não é exceção, viu, gente? Ser diferente não é exceção. Ser diferente deveria ser o normal. A gente deveria ser pessoas normais. Se o mundo tivesse pessoas normais, vocês não viam tanta violência que está tendo. Muito feminicídio nos países, muito crime. Ontem eu vi uma reportagem de um jovem, não sei, chegou simplesmente atirou na cabeça do rapaz, caminhando. Então, isso é normal para mim. Então, ser diferente é isso, é você ser diferente na tua vida. A gente falou de Olimpíada de Física e estamos finalizando com algo pessoal. Não quero saber de nada de física. Tranquilo. O que você quiser ser, seja, mas seja diferente. Seja normal. As pessoas estão em busca hoje da anormalidade. E achar que a anormalidade é normal. E não é. Ser normal é ser uma pessoa digna, respeitadora, tendo o seu conhecimento, a sua intelectualidade, saber respeitar o seu colega da direita, o seu colega da esquerda, saber respeitar os pais. Sempre ensinei isso a meus filhos. Hoje tenho um filho que é médico, uma filha que é doutora em biologia, e a filha mais nova, ela é oficial do Corpo de Bombeiros. Foi a única mulher esse ano a se formar no Corpo de Formação de Bombeiros aqui do Estado da Paraíba. Foi até comentado pelo governador do Estado, e parabenizar que as mulheres precisam levantar suas bandeiras e dizer assim: estamos aqui e nós somos pessoas normais. Vocês precisam lutar por isso. Estudem. Eu tenho duas filhas, né? E uma netinha também. A Maria Alice vai fazer 1 ano. Já estou dizendo ela, já está entendendo física, vamos conversar. Hoje vamos encontrar com ela. E é importante. Eu adoro os jovens. Eu não tenho mais assim, o privilégio de estar numa sala de ensino médio, né? Eu dava muitas aulas de ensino médio, aulas de 100, 120 alunos. Tem um professor hoje aqui no estado, é professor do instituto também, Dona Edson. Eu acho que é um professor que dá muito ao ano, tem uma aula esse final de semana, não vai absorver o monitor. Absorver o monitor quando eu fiz um cursinho aqui, junto com a Delmite, de física. E ele foi meu monitor com 16 anos, 17 em matemática, física, ele era um aluno muito bom. Ele fez graduação em matemática, mestrado, né, professor hoje. Então é um menino realmente muito diferenciado e tem um conhecimento, uma bagagem muito grande na área de matemática. É uma escola que tem aqui de pessoas, Midway, alguma coisa assim. Tem uma escola também. Então eu agradeço, Fábio, pelo convite, eu estou sempre à disposição. E vocês
colhem dos seus professores. E o Fábio tem um projeto muito bom aqui em João Pessoa, conta com o nosso apoio. Não esqueça do YQT, vamos montar essa turma de alunos do Instituto, conta com o nosso apoio também com preparação, né, e discutir os problemas físicos. Mesmo a gente não estando aqui presente, mas a gente tem o Google Meet para a gente conversar, discutir física, tá? Dialogar. Então, mais uma vez, pessoal, uma boa tarde, um bom descanso, bons estudos, tá bom? E obrigado. Let me say just a few words to finish our meeting. That I'm very glad for you to stay here to the final presentation of Professor Mário César, and I hope that the next year you came to our Olympic classes to discuss physics and we perform this path that Professor César explained today for us. Right? Our young students. Thank you. I'm very glad that you have joined us today. Muito obrigado. Só para resumir em português o que eu falei. Eu espero bastante que no próximo ano vocês se juntem a gente nas nossas aulas olímpicas para que a gente possa percorrer por esse caminho que o professor César apresentou para a gente hoje, para a gente, como ele falou, chegar mais longe, fazer diferente, que é possível, tá? Com dedicação, chegar às Olimpíadas Internacionais de Física, tá bom? Foi esse o sentido do que eu falo em inglês, tá? E estou muito feliz por vocês terem ficado até o final da palestra, viu? Muito bom, parabéns! Congratulations for the two one of you.